Oi, pessoal, esse é o Crespo Podcast, um podcast de assuntos variados. Eu sou a Renata Crespo e sejam todos bem-vindos. Oi, gente. Bom, estamos aqui, né, mais uma vez. Mais uma vez vamos falar um pouquinho sobre o judô. Eu estou com o Eliabe novamente. Bom, Eliabe, mais uma vez, né, muito obrigada pela sua participação. E é isso, sinta-se bem à vontade. Valeu. Fala pessoal, eu sou Eliabe, né? Para quem ainda não me viu, para quem não me conhece, eu sou Eliabe. Tenho 25 anos, sou faixa verde, né, de judô. E tudo que eu aprendi sobre os cuidados do Sensei Hélio Santos, aqui de Campina Grande, na Paraíba. Prazer em conhecê-los e espero que vocês desfrutem dessa entrevista hoje, assim como eu também estou desfrutando. É isso aí. E para começar, Eliabe, eu queria que você começasse contando um pouco, né, da história do judô, como começou. Vamos lá, né? Vamos contar um pouquinho, resumidamente, o que acontece com a história do judô. O judô ele surge em 1882, né? Quem cria o judô é um japonês chamado Jigoro Kano, que basicamente ele entendeu na sua época que a boa atividade física poderia também nos ajudar a crescer como pessoas. Uhum. Então ele desenvolveu a partir do jiu-jitsu, né, uma arte marcial, claro, removendo as técnicas que são mais perigosas, e aí ele foi criando uma arte marcial mais simplificada, né, que possibilitasse a pessoa, além de obter todos os benefícios de uma arte marcial, né, como defesa pessoal, exercício na concentração, controle de respiração e tal, que essa pessoa pudesse também aprender, através daquelas técnicas, lições para a vida mesma, né? Jigoro Kano sempre focou muito nisso, a questão do aprendizado para a vida, na fraternidade, na amizade entre as pessoas, né? Foi esse sempre o foco do Jigoro Kano. Então, criada essa arte, ele envia discípulos seus que vão por todo o mundo, né, divulgar e apresentar o esporte, né? Não é à toa que se diz que o judô é um presente do Japão para o mundo, né? Nós recebemos aqui no Sim. Brasil o Mitsuo Maeda, que foi o que trouxe o judô para cá, né? E nós temos aí muitos outros exemplos de muitos judokas, discípulos dele, que trouxeram o judô para o mundo. E o judô é isso, né? Significa caminho suave em japonês e preza muito por essa suavidade e pela boa educação, pela disciplina, pelo respeito, né? Assim como muitas artes marciais que nós conhecemos hoje. Uhum. No caso, ele já trabalhava, né, Eliabe, de uma certa forma, com artes marciais, não estão querendo ou não, para ele isso acabou sendo mais fácil, né, assim, de certa forma, né? De certa forma, sim, né? Então, naquela época nós tínhamos muitas artes marciais, né? O Japão sempre teve um histórico bastante peculiar quando a gente fala de luta, né? Quando a gente fala de artes marciais, né? Uhum. E o judô foi o que realmente teve essa peculiaridade de um pouquinho diferente das outras artes marciais, né? Quer dizer, todas elas têm uma filosofia de vida, todas elas têm princípios e valores, mas o Jigoro Kano tentou trazer isso realmente para o mundo todo, né? Ele realmente queria que o judô fosse mais do que simplesmente o Japão. Ele realmente mandou discípulos para o mundo inteiro e divulgou. E hoje ele é considerado por muitos o pai da educação física, né? Ele revolucionou aquilo que era a cultura da sua época e ele fez esse trabalho muito bem. Depois da guerra, o judô se torna um esporte olímpico, né? Uhum. Em, nas Olimpíadas de 64, ele aparece pela primeira vez em Tóquio, né? 68 fica meio em ato, né? Depois ele volta de novo em 72. E desde esses períodos, o judô ele tem se expandido, né? Desde a Kodokan, que é a primeira escola do judô, né? A escola que o Jigoro Kano funda, até os projetos de escola que nós temos hoje, que
abrigam o judô, né? E outras ramificações do judô que nós temos. Sim, sim. E aí a gente está falando um pouco de judô no sentido geral, né? Você falou um pouco como começou, mas como é que começou o judô paralímpico, por exemplo? O judô paralímpico, eu não sei precisar para você exatamente quando começou, mas já há registros dele, por exemplo, ele começa a ser introduzido nas Paralimpíadas de Seul, em 88, né? E nós Uhum, vemos o judô paralímpico pela primeira vez, depois ele avança ainda mais aqui no Brasil, ele tem uma notoriedade excepcional, né, por causa de figuras ilustres, por exemplo, como foi o Antônio Tenório, né, que em quase todas as suas Paralimpíadas ele trouxe medalhas para nós, né, começando de 96. Então, figuras no judô paralímpico brasileiras, a gente vê muito, né, desde o seu primórdio. Se eu não estou errado, o judô paralímpico feminino ele só vai aparecer em 2004, né, em Atenas. isso. Mas não posso precisar para você exatamente quando começou. Mas a primeira Paralimpíada de Judô mesmo, a gente vê em 88. E o judô, de uma forma geral, nas Olimpíadas, você tem, mas não sabe quando começou? O judô nas Olimpíadas ele vai começar mais por aí por 64, né? Uhum, Depois da Segunda Guerra, o judô ele começa a ganhar uma notoriedade maior, né? Até porque estamos falando aqui de uma urgência por discursos de paz. Estamos aqui saindo de uma época pós-Hitler. Estamos aqui. Esportes paralímpicos, por exemplo, como o goalball, também ganham muito espaço, né? Então, uhum, a gente está saindo aqui de uma época muito trágica, né? De uma época muito complicada. Foram 6 milhões de judeus mortos, foram as bombas de Hiroshima e Nagasaki, foram muitas coisas e era necessário, era premente, era urgente essa necessidade de um discurso por paz. sim, era Então, uma época bem o complicada, né? então o judô ele vai seguir nesse contexto. O que o Jigoro Kano ele tenta trazer? A fraternidade, né? Mas é uma arte marcial, é uma luta, mas uma luta para uma filosofia de vida voltada para a paz, não para uma guerra, né? O judô ele veio para tentar fazer a gente se aprimorar para sermos pessoas melhores. Esse sempre foi Uhum, o objetivo do Jigoro Kano. Era aproveitar cada técnica para nos ensinar algo mais sublime do que o físico, sem esquecer do físico, né? Ele sempre prezava por isso. Então, quando a gente fala dessa notoriedade do judô, ela vem muito depois da Segunda Guerra, né? E aí, uhum. 64 vai para as Olimpíadas, e depois, 72, o judô é um dos esportes olímpicos fundamentais, né? Como se considera hoje em dia. Sim, sim. E Eu você acha acredito, se eu não estou errado, foi a primeira arte marcial a entrar para as Olimpíadas. interessante. Você acha que já começou a citar algumas coisas, né? Mas quais são os princípios filosóficos, assim, podemos dizer, do judô? Se a gente for falar de base do judô filosófica, a gente tem 3 pilares básicos. A máxima eficiência, e isso quer dizer uh, a melhor forma de educação, vamos dizer, física, né? Ou seja, quando a Uhum, gente fala de um bom judoca, a gente está falando de um que tem a disciplina na sua alimentação, que tem disciplina na sua atividade física, que tem disciplina mental e física no seu repouso, é aquele que consegue usar realmente dessa máxima eficiência, né, para que não só suas técnicas sejam o mais eficientes possíveis, mas também o seu modus operandi, né, físico, sim, mental e até mesmo espiritual, né? O judoca ele precisa ter fé para acreditar naquilo que não compreende. É um dos fragmentos de frase do Jigoro Kano. Então, ele precisa ter uma boa espiritualidade, precisa ter uma boa mentalidade e precisa ter uma eficiência boa também naquilo que a gente chama de físico.
O Uhum. segundo a gente chama de Takiwei, né? Que é a prosperidade, o benefício mútuo. E o que eu falo? O judô ele é um esporte coletivo. Ele é um esporte. Não, ele é um esporte considerado individual. Né? Ou seja, quando você luta, você tá ali com o seu adversário, é você e ele. Sim, Mas sim. quando a gente fala de treinamento, ele é bastante coletivo. Por quê? Se eu tenho, por exemplo, uma pessoa que precisa aprimorar a sua técnica para, vamos supor, uma competição lá fora, ela vai precisar treinar isso com seus companheiros de treino. E aquilo que os seus companheiros de treino podem oferecer é essa é, essa base, né? Porque, por exemplo, vamos supor, É um trabalho em equipe, né, na é um verdade, trabalho em assim. equipe, porque a gente tem, por exemplo, uma pessoa que seja, eu sou muito pesado, né? Eu tenho aí quase 100 quilos. Então, uma pessoa que é bem mais leve, que está trabalhando comigo uma técnica que você treina com a pessoa mais pesada, quando chegar na hora da competição, fazer esse tipo de técnica com uma pessoa da mesma categoria que ela, vai ser até mais simples, vai ser até mais fácil. Né? Uhum. Então, é o benefício mútuo, porque eu, em troca disso, eu também recebo, né? Recebo ah, o meu condicionamento físico, recebo também, eu posso também treinar técnicas com essa pessoa que para uma pessoa mais leve é mais fácil de fazer, né? Mas para mim pode vir a ser mais difícil por N questões, né? Porque o judô, certos movimentos no judô exigem uma coordenação motora é, bem trabalhada, e isso aí se trabalha mesmo, né? Então, Em tudo treinos, né, isso, por exemplo, né, assim. aham, tudo isso é benefício. Tudo isso é benefício, prosperidade mútua, benefício mútuo. Sempre essa coisa tem que prevalecer, né? E o terceiro é o melhor uso da energia e a gente também pode chamar de suavidade. O judô ele é o caminho suave. E o caminho suave ele implica dizer que nós precisamos, muitas vezes, é, sermos mais humildes, né? E sermos menos, vamos dizer assim, belicosos com as coisas que a Uhum. gente faz, né? O judô ele fala muito sobre essa igualdade, onde nós não devemos nos achar superiores aos outros. É certo que dentro de um dojo, eu sou uma das pessoas mais graduadas, né? Eu sou um faixa verde. Aqui eu sou o mais graduado, onde eu treino, mas isso não me dá o direito, por exemplo, de ser superior a qualquer outro. Isso não me dá o direito de me portar como se os Dono outros da verdade, né, vamos dizer assim. como se os menos graduados fossem menos importantes. Eu acho que todos são Aham. importantes, mas é questão de responsabilidades diferentes. Então é ser suave é, para exercer a paciência, né, que é uma virtude, né, a perseverança, principalmente a humildade, né. Hoje em dia eu vejo muito e com muita tristeza judocas que quando vencem uma luta eles comemoram na cara, né, dos seus oponentes. Isso é bem complicado muitas vezes a gente falar sobre isso, mas é um princípio que a gente também tem que respeitar. E aí, Eliabe, eu queria que você falasse também quais são os principais estilos e escolas, né, que tem diferente, assim, de judô hoje, né? As outras artes marciais, elas costumam ter estilos diferentes, né? O karatê, nós temos escolas e mais escolas, né? Artes como o Kung Fu também tem lá suas variações, né? É, Até o próprio Jiu-Jitsu costuma ter, né? Mas o judô ele é regido universalmente praticamente da mesma forma, né? Uhum, Não há algo que a gente possa chamar de estilo, porque o judô são as federações que regem justamente por ele ser olímpico, né? Pelo judô ser olímpico, ele precisa ser um pouco mais, é, vamos dizer assim, universalizado, né? Ele precisa ser mais único, né? Então, o judô, o que vai mudar às vezes de um lugar para outro, talvez seja a ordem de graduação das faixas, uhum. talvez seja a forma, o intervalo, né, que se exige de uma faixa para outra, coisas assim, né? Mas o judô, ele é um só em todos os lugares, tá? Ele não costuma ser distinto, assim, de estilos.
Eliabe, eu queria que você falasse também um pouco da, da questão do judô, né? Lá, pão e tal. Qual é, assim, que a gente sabe que às vezes, não sei se esse é o caso do judô, mas às vezes tem, né, suas mudanças quando vai para determinado país. Como que é feito, assim? Qual é o fundamento? Como que o judô lá no Japão ainda impacta, por exemplo, aqui no judô, vamos dizer, brasileiro, assim? Primeiro que os princípios do Jigoro Kano valem para qualquer dojo, né? Qualquer lugar que se diga, aqui treinamos judô, regem as regras do judô. Não importa se é aqui, ou se é no Japão, ou se é em qualquer lugar. Uhum, O que muda realmente são poucas coisas, regras assim, de graduação, de uma coisa ou de outra, mas o judô, ele precisa ser um só. É isso que faz o judô importante e diferente de muitos outros esportes, é que ele precisa dessa unidade, né? Aqui funcionam as mesmas regras, né? O que vai diferenciar é que algumas são seguidas com mais ou menos flexibilidade, vai depender de professor para professor, sensei para sensei, mas a questão é que nós temos os princípios de Jigoro Kano sempre em primeiro lugar. Se nós não sabemos o que fazer em determinado ponto do que acontece uhum, dentro de um dojo, a quem que nós recorremos? Aos princípios fundamentais do judô. Por que o Jigoro Kano fala sobre isso? Porque o judô tem um código, né, um conjunto sim, sim. de regras que orientam os treinos. Por exemplo, a gente não pode treinar em outro lugar sem autorização do nosso sensei. A gente não pode, eu não posso chegar assim do nada para um outro sensei, por mais japonês que ele seja, e dizer, eu posso treinar com você? Se eu não tiver autorização do meu sensei que estava antes comigo, eu não posso, entendeu? Então, o Tudo uma judô, regra, ele você sabe, tem... É, né? Não vira bagunça também, né? então, o judô, ele tem esse código, né, essa conduta. Então, esses princípios, eles foram repassados também pelos discípulos do Jigoro Kano mundo afora por onde passaram, né? Uhum, Então, assim nós seguimos, né, a tradição do judô se mantém pelos seus valores, né, mais do que qualquer outra coisa, e tudo que nós podemos aplicar do que o nosso querido mestre Jigoro Kano ensinou, nós aplicamos. Isso não importa se é no Japão, não importa se na China, nos países do Oriente Médio, ou se é aqui no Brasil, né? O judô brasileiro é o judô que todos nós conhecemos. uhum. E aí, Eliabe, eu queria que você falasse também um pouco qual o impacto que você acha, que você vê, né, que o judô paralímpico ele teve para o judô, assim, de uma forma global, né? Vamos dizer assim. É, isso você me faz lembrar, mais uma vez, né, de um momento muito especial que eu vivi nas Paralimpíadas de Tóquio, ali em 2021, né, com ilustres senseis, né, que eu tive o prazer de ser convidado por eles uma madrugada de sexta para sábado para falar com eles, né, sobre judô paralímpico enquanto as lutas rolavam, né? E eu e eles aprendemos muita coisa, né? E nisso eles falaram, poxa vida, como é importante, né, o judô paralímpico. Então assim, eu acho que apesar de ser pouco divulgado, né, o judô paralímpico em relação de se comparado ao judô olímpico, Uhum, o judô paralímpico ele vem trazendo muitos benefícios, primeiro para nossa comunidade, né? Eu acho que assim como muitos que saíram da Segunda Guerra com deficiências, né? Alguns que ficaram cegos foram até para o goalball que surgiu aí na Áustria. Assim também nós, né, sempre precisamos de atividade física, independente de qualquer deficiência, mas isso nos deu mais autonomia, né? Porque, querendo ou não, quando a gente fala, pessoas cegas também podem lutar, elas uhum, podem, né? Então a gente descobriu que podia lutar,
Antônio Tenório, você vê a história do Antônio Tenório, ela é a prova viva disso, Sim. né? Descobrimos que podíamos lutar, descobrimos que podíamos fazer as coisas. Já que podemos, então vamos, né? Já que podemos, então vamos. E o judô, de certa forma, também nos tornou mais autônomos, né? Quem diria, hoje nós temos uma seleção brasileira de judô paralímpico. Ou seja, as pessoas com deficiência que outrora eram tratadas de uma certa maneira, agora elas podem ser um pouco mais autônomas, né? Tem exemplos muito bons que falam muito sobre isso, né? Eu, quando fui para os jogos escolares, eu pude ouvir o testemunho da Lúcia, né, Teixeira, que é atleta da seleção brasileira, e de como o judô tornou ela mais segura de si mesma, né, mais forte. Então, acredito que o primeiro benefício e o primeiro impacto que o judô paralímpico tem é na nossa comunidade. E depois da nossa comunidade eu vejo o mundo, né? Porque agora que nós temos um esporte assim tão valioso, na minha opinião, é o esporte mais acessível que temos, né? Sem trazer polêmicas aqui, mas eu acho, pelo menos eu particularmente acredito que é o esporte mais acessível que nós temos. Você fala de esporte no sentido geral, Não, você eu está falo querendo questão das lutas? não, eu falo no sentido geral em relação a esportes Uhum. paralímpicos, né? Tá bom que o goalball é um esporte muito bom também, mas eu acho que o judô tem um quê de acessibilidade, um quê de diferente dos outros, né? Sem menosprezar os outros esportes, mas eu acredito sinceramente que o judô é o esporte mais acessível que nós temos. E isso, de certa forma, impacta a maneira que o mundo nos vê, impacta a maneira que o judô nos vê, né? Existem quando nós terminamos aquela coisa, né? Aquele evento maravilhoso que teve lá nas Paralimpíadas de Tóquio, onde eu fui convidado para falar para aqueles ilustres senseis, né, sobre o judô paralímpico. Eles, no final das contas, quando nós fomos nos despedir, eles disseram: precisamos que você volte mais vezes para falar sobre isso. O judô paralímpico é algo que precisa ser mostrado. Alguns até usaram dizer que era até mais bonito de se ver o judô paralímpico, né? As lutas do judô paralímpico. Até porque as regras são um pouco diferentes, né? Já se começa com a pegada, então não tem aquela briga interminável por pegada, que às vezes chega a ser cansativa para alguns olhos. Então, você precisa falar mais sobre isso. Então, muda um pouco a maneira que o judô nos vê, né? E como o judô sempre seguiu, e eu espero que sempre siga, o princípio da fraternidade entre todos, graças a Deus, muitos de nós temos contato também com atletas olímpicos, né? Ou com atletas do judô convencional, né? Como se fala, ou seja, que não são de seleção, mas que ainda assim lutam, né? Inclusive, até alguns de nós conseguimos lutar de igual para igual com eles, né? Muitos conseguem. Isso muda completamente a percepção que se tem sobre nós, né? Eu acho que tira um pouquinho desse capacitismo que existe sobre todos nós, porque acho que a melhor maneira de uma pessoa com deficiência demonstrar que ela é capaz é demonstrando que ela é capaz. Eu acho que não tem. Exato, né? Fazendo aquilo. Eu acho que é super válido as propostas, as campanhas, isso e aquilo outro, mas eu acho que o que realmente traz essa visão para nós, essa notoriedade para nós, é quando uma Alana Maldonado da vida, é quando uma Rebeca da vida, é quando um Antônio Tenório da vida mostram para a gente, primeiro para nós mesmos, né, para nós que somos pessoas com deficiência, e depois para o mundo inteiro que eles são capazes. Porque Isso assim, né, Eliabe, às vezes a gente, obviamente, como você falou, as campanhas são importantes, com certeza. Mas às vezes você tem lá, a pessoa ela faz uma campanha e tal, mas aí às vezes você pega uma pessoa, né, que é deficiente, fazendo um esporte,
algo assim, querendo ou não, isso acho que agrega mais também, né? Vamos dizer assim. Agrega mais e muda a maneira como nós somos vistos, né? É claro que eu acho que o judô paralímpico ainda tem muita jornada pela frente, assim como eu acredito que todos nós temos nessa vida, Com certeza. mas eu acredito que esse tem sido o maior impacto, sabe, sobre nós. É o impacto de real superação, porque às vezes a gente tem aquela coisa do, a pessoa cega é um herói por isso e aquilo. Eu acho que o maior exemplo de superação é o exemplo mesmo que a gente vê. E eu Uhum. super valorizo muito o resultado que todos os nossos atletas paralímpicos que estão aí na, na seleção brasileira, eu valorizo muito o trabalho que todos os senseis que ensinam pessoas cegas têm feito ao redor do Brasil e do mundo, né? O meu sensei é a prova disso, já estou há 11 anos, daqui a pouco faz 12 anos que eu treino com ele, né? E eu nunca paro de me surpreender, né? Ele sempre teve esse hábito de mostrar pra gente o quanto a gente era capaz de fazer um judô bem feito, de que não éramos menos porque éramos cegos, Uhum. né? E hoje você vê que há outros que não são exatamente cegos, mas que também fazem o judô paralímpico, né? Nós temos alguns surdos que já foram também, né? Enfim, e por aí vai, eu Acabou acredito. aglobando, né, outras deficiências também. Aos poucos vai englobando. Então, eu acho que o judô, ele é bem democrático, né? Vamos dizer assim, democrático no sentido de igualdade, né? Acho que o judô tem muitas possibilidades, né? Já se você quer ser um atleta de alto rendimento, ou se você quer qualidade para a sua vida, porque a gente está falando aqui há meia hora sobre Paralimpíadas, sobre, citando aqui, volta e meia, o Tenório, né? Querendo ou não, é uma lenda. Mas aí o nosso ouvinte às vezes fica perguntando, né? Mas, poxa, eu não quero isso, o que que eu faço? Eu não quero ser um atleta de alto rendimento, eu não quero ser um cara que vai para as Olimpíadas, para as Paralimpíadas, o que eu faço na hora dessas? Você faça o judô pela qualidade de vida, porque o principal objetivo do judô não é você ganhar suas medalhas. Elas são importantes, tão importantes que eu estou falando muito nelas, Sim. mas o maior Acaba sendo resultado consequência, né, é, digamos assim, do seu trabalho, né? e o maior resultado que você pode ter no judô é a sua vida. é a sua, é a sua vida melhor em questão de condição, né? Se você faz o judô não só treinando técnicas, não só treinando físico, não só treinando, se você treinar tudo, de cada coisa um pouco, você treinar um judô de qualidade, você vai ter benefícios na sua vida, por mais que você não queira, não tenha a ambição de ir para a competição, né? Não tenha a ambição de conseguir medalha. Acredito que a melhor medalha que nós podemos conseguir com o judô é a medalha da saúde, é a medalha da educação, porque foi para Uhum. isso que o judô foi criado. E às vezes levar só como um esporte mesmo, né? Assim, não só como um lazer, né? Vamos dizer. Sim, E sim, o judô ele também pode ser. O judô é o esporte mais divertido da minha vida inteira. Porque às vezes a gente pega, para pensar, né? Ah, não, vamos entrar num tatame agora. Todo mundo com cara de sério, isso, vou bater em todo né? mundo. Vamos bater todo mundo. E você vê, aí às vezes aparece aquele estereótipo, né, do sensei chegando lá. Hoje vocês vão ter que carregar 4 quilos de tijolo nas costas, sem direito a descanso, e vão ter que fazer isso por 2 horas. Não, o judô não é assim que funciona. O judô é o caminho suave. É o caminho onde às vezes tem brincadeira. É o caminho onde às vezes tem seriedade. É o caminho onde às vezes tem treinamento de 50 repetições de técnica, 150, 200 repetições de técnica, 3.000, como uma vez a gente já viu pessoas conseguirem fazer. Mas é o esporte onde tudo funciona de maneira suave, mas ao mesmo tempo se preza pela boa disciplina, brincadeira. A gente faz, mas é aquela brincadeira que agrega, né? Não é aquela brincadeira que destrói. E sempre Uhum. funciona assim. O judô, o ambiente onde o judô
acontece, né? O dojo, ele precisa ser acolhedor. E é assim que a gente luta, é assim que a gente faz, né, as coisas, é assim que a gente treina, né? Nunca é algo tão seco, sabe? Nunca é algo tão fechado, né? Pode até Uhum. ser rígido, mas fechado não é. Então, acho que o judô foi a coisa mais divertida que eu já escolhi fazer na minha vida. A gente vê o quanto você gosta. Não é de fato. É. Bom, Eliabe, eu queria te agradecer mais uma vez por você ter topado vir aqui bater esse papo, tá? Muito obrigado pela sua disponibilidade. E eu deixo, né, um espaço para você se despedir do pessoal, falar aí. Fique à vontade. Pessoal, muito obrigado, né? Foi uma honra estar aqui falando sobre uma das coisas que eu mais gosto, né, nessa vida. Ah, eu recomendo a todos vocês que, se algum dia puderem, abram o seu coração para esse esporte. Acho que vocês não vão se arrepender, né? Eu super recomendo. O judô é para todo mundo, é para crianças, é para adolescentes, para adultos e para até para você que é idoso e que já tem uma certa idade, né? E às Uhum. vezes não acredita muito no seu no seu corpo, porque ele já começa a fraquejar. O judô também é para você, para sua qualidade de vida, né? Para você ter a mais preciosa das medalhas que o judô pode entregar para vocês. Então é isso que eu deixo. Façam o judô e espero que amem o esporte quando fizerem. É isso, gente. Bom, beijos e até a próxima.